Salve plantoides! Eu tô com uma invasão, entre aspas, embora hoje seja Jardineiros Urbanos pro Fly. O pessoal da Berço SP, eles estão aqui para poder apresentar produtos novos, novas ideias, contar pra gente um pouco o que ocorreu da primeira visita para agora, como é que tá o negócio, como tá a empresa. Então vai ser um episódio de jardinagem, de empreendedorismo e vou deixar os caras aqui mexerem nas minhas plantinhas. Vai ser do zero aqui a apresentação de novo tutor. Numa plantinha aqui que estava merecendo um vaso novo, um novo tutor. E é isso aí, bora lá para um Jardineiros Urbanos por Fly. Então os meninos estão aí para manipular um Philodendron domesticum. Eu preparei um substrato lá já, tal. A gente vai colocar num vaso maior. O bichinho já cresceu bastante aqui. E vamos aproveitar de um novo tutor que eles trouxeram aí, que eles vão apresentar. Bora lá, meninos? Bora. Bom, acho que primeiramente a gente tem que te agradecer, né, caramba? Mais uma vez a gente tá aqui na sua casa, que sempre tu tá junto com a gente desde o começo, essa parceria com a gente. Sempre acolheu a gente de uma maneira incrível. Imagina, gente. E como é que tá de lá pra cá? O que aconteceu com a Berço? Conta aí um pouquinho. Nossa, a Berço teve um crescimento assim muito legal. Foi um crescimento que a gente não... obviamente a gente queria, né, que tivesse esse crescimento, que, né, o pessoal conhecesse, falasse um pro outro, a gente ficava sabendo. Um amigo meu comprou com vocês, aí eu queria comprar também, queria fazer pedido. Então, e foi uma coisa assim que foi funcionando de uma maneira tão fluida, assim, tão orgânica, que a gente ficou muito feliz, que não foi uma coisa que a gente teve que forçar, não foi uma coisa que a gente teve que fazer, né, 1 milhão de coisas para o negócio funcionar. E também funcionou de um jeito que a gente consegue lidar, né? A gente tem as outras coisas que a gente faz aí no dia a dia, então a gente tá num ritmo de crescimento que é bem gostoso pra gente. A gente não fica também, nossa, amigo, a gente tem que fazer um monte de coisa, tem que produzir um monte de conteúdo, um monte de material, então... É exatamente o que a gente tinha planejado. A gente queria trabalhar com uma coisa que a gente gosta de fazer e que seja rendável também e sem ser sufocante. A gente queria fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que a gente via que... Você sentia, você olhava e falava, gente, tá faltando alguma coisa aqui no rolê das plantas, né? Então foi muito importante que a gente foi tendo, né, os feedbacks, a gente sempre vai pensando em jeitos de melhorar, jeitos de fazer a coisa ser mais legal para todo mundo, né? O respaldo do público porque se a gente tivesse apresentado esse produto e de imediato não tivéssemos tido um respaldo positivo, automaticamente a gente ia começar a falar assim, amigo, não tá rolando, então não adianta a gente continuar. E o que fez a gente desbancou tudo isso foi exatamente esse feedback que a galera passa pra gente, que é o mais gostoso, principalmente quando o cliente já comprou com a gente uma vez e volta e faz um novo pedido, inclusive um número maior de peças. Aí fala com o Diego, porra, meu, a galera gostou, tá rolando. Então aí a gente fica muito feliz e isso acaba potencializando mais, né, a gente, essa vontade de continuar. E é legal também que o pessoal mesmo começou a chegar já com um pouquinho mais de embasamento, assim, né? Antes a gente chegava o pessoal falando, queria colocar, não sei lá, uma trepadeira qualquer, assim, ou qualquer planta. A gente já explicava, não, olha, então, para esse tipo de planta não vai fazer sentido você colocar isso, porque ela não vai lançar as raízes, não tem muito porquê, né? Então a gente deixa isso mais fluido e acontecer na medida que as pessoas vão tendo as dúvidas e perguntando pra gente, e a gente consegue responder elas quando elas conversam com a gente. Então a gente não deixa isso bem claro na nossa plataforma, mas quando o cliente manda mensagem pra gente, a gente acaba respondendo. A gente acredita muito no atendimento direto com o pessoal, né? Que as pessoas às vezes chegam com uma dúvida muito simples, ou às vezes é uma dúvida realmente já mais avançada, uma dúvida mais elaborada no cultivo. Então a gente fica sentindo que é legal ter essa conversa mais personalizada, né? Que o pessoal também se sente um pouco melhor, se sente mais abraçado aí com o que a gente está oferecendo. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos explicar para você direitinho o que tá... Contato com o cliente, eu acho que é o mais importante, que você acaba criando aquele vínculo também, aquele laço. Às vezes quando o cliente manda mensagem, eu fico com ele me manda mensagem por escrito
E aí eu respondo por escrito, é claro, só que daí ele vai me mandando mais dúvidas, mais dúvidas, mais dúvidas. E a gente sabe que é difícil você ficar ali escrevendo tudo. Aí às vezes eu peço, pergunto se eu posso mandar um áudio pra gente explicar mais detalhado. E quando eu mando o áudio, a pessoa fala, perfeito, Arnaldo, agora eu entendi perfeitamente. A conversa fica tão gostosa que aí o cliente já me manda um áudio também. Aí a gente começa a entrar num papo ali, aí ele manda foto da planta, eu mando foto das minhas plantas que estão tutoradas em casa, e aí fica uma coisa super gostosa, dinâmica e saudável. E daí a gente acaba criando amizade, a gente fez várias amizades nesse meio, nesse tempo, pessoas que... Amizade, parcerias com lojistas de outros estados, inclusive procuram a gente com interesse no tutor, de levar para outras regiões, e isso tem sido bem bacana. Então a gente veio aqui hoje para apresentar o nosso novo modelo de tutor, a gente chama ele de tutor compacto. A gente ficou um tempão para desenvolver, né? A gente ficou, sei lá, a gente demorou uns 6 meses assim para falar, não, a gente chegou num modelo, num formato que a gente gosta, que a gente confia que vai funcionar, né? A gente fica... que às vezes a gente, né, o pessoal das plantas acha que as coisas meio surgem do nada, mas é meio... É sempre um trabalho de experimentação, né? Então a gente... Eu acho que o Fly sabe falar disso, porque eu lembro que eu conversava com o Fly, a gente vai apresentar um novo tutor, e isso ficou, ó, cozinhando, e aí depois o Fly ficou pronto, porque eu sempre converso com vocês de vídeo, ficou pronto, e isso foi um tempão, ó, ficou, porque era todo um processo de teste, meu amigo, desse deu certo. Teste, estudo. A gente fez uns e tipo assim, amigo, não tá legal ainda, não tá rolando. Vamos experimentar mais um outro jeito, outro formato, até a gente chegar numa situação. Inclusive plantamos plantas nesse tutor, vemos elas se desenvolverem, tem uns vídeos aí que a gente vai soltar daqui uns dias, mostrando exatamente isso, que as plantas se desenvolvendo nesse novo tutor. Então a partir do momento que a gente percebeu que a planta se desenvolveu, isso já é o bastante, é o resultado que a gente precisa para provar que o produto funciona. Então a gente tivemos que fazer esse processo e fizemos e deu certo. Então a gente decidiu, agora é o momento da gente apresentar. Então a gente trouxe aqui um modelo novo. Quantos tutores tem aí? A gente tem 2. Legal. A gente está produzindo esse modelo novo nosso em 2 tamanhos. Legal. Né? O nosso tutor mais antigo, ele tinha mais opções de tamanhos. Vocês estão chamando de tutor compacto, tutor é isso? Tutor compacto. Vocês vão ver o porquê que ele é. A gente chama ele de compacto. Então, ele é feito de um material totalmente diferente, né, do que a gente usava. A gente agora está usando essa placa de acrílico, é um acrílico reciclável, né, reciclado na verdade, ele é feito a partir de PET. Então foi uma coisa que a gente se interessou muito de tentar, né, diminuir um pouquinho o impacto também ambiental, né. A gente sabe que a gente acaba usando muito plástico nas coisas. Então foi uma coisa que a gente ficou procurando muito tempo também. Eu fiquei caçando esse material aqui por meses para achar um material que fosse legal, que tivesse uma abordagem um pouquinho mais interessante e que funcionasse pra gente, né, também, porque ele precisa ter uma resistência básica aí, né, uma resistência boa para a planta ficar sustentada. A principal diferença dele, né, é essa parte realmente da estrutura, né, ele só tem uma face, né, diferente daquele tutor que é redondinho. Que pra gente, a gente achou muito legal essa ideia, porque também a planta, né, quando você vai colocar no tutor, na real, você coloca ela ali na frente. Dificilmente você vai fazer, né, toda a volta. Então, ele fica com um visual bem mais discreto também para as plantas, né? Ele fica muito mais, né, camuflado ali no meio das... À medida que ela vai crescendo, ela vai, vai cobrindo isso. Automaticamente você não vai ver a outra face do tutor. Então, esteticamente, para alguns espaços, pessoas que são mais minimalistas, no meu caso eu não sou tanto, mas tudo bem. Eu crio dentro de casa e realmente quer aquela planta ali como um item, né, decorativo também, né, uma coisa que fique bonita, né, então a gente acabou pensando nesse modelo para fazer isso. Pelo fato de ser preto, dá uma escondida. Sim, então, a gente pensou nesse jeito que ele também ajuda a segurar mais água. Né? Como ele não só tem uma face exposta, né? Aqui ele não evapora tão rápido. Ele tem mais umidade. E também não molha tanto, por exemplo, quem gosta de usar bastante tutores padrão, você vai ter que ficar, você borrifa bastante água, não, né? Todo dia praticamente. E às vezes espirra nas outras situações. Mas esse aqui, por exemplo, você pode colocar água aqui e pronto, ela vai descendo, não molha, não atrapalha em nada. Fica tudo escondidinho aqui dentro, aquilo vai acontecendo aqui dentro.
Então isso fica mais gostoso até mesmo para não sujar o espaço e tudo mais. Fica muito mais tranquilo, o cuidado também no dia a dia, né? Quer dizer, esses tutores eles são um modelo só padrão, eles diferente do outro, que os outros que a gente já faz, que tem o modelo padrão e autorrigável. Esse momento ele é só padrão. Então aqui você pode ver, ele tá bem seco mesmo, seco. E isso, ele tá seco, geralmente a gente envia pro cliente, a gente envia assim por questão tipo de logística mesmo, fica mais leve, então otimiza o frete e tudo mais. Mas o ideal é que você nunca deixe esse tutor ficar, tanto esse ou tanto os outros. Porque uma vez que o musgo esfagno, que já teve contato com a água, ele resseca, ele fica mais difícil ainda de absorção de água. Então o ideal dos tutores, independente de ser autorrigável ou padrão, sempre deixar ele minimamente úmido. A gente sempre reforça isso pro pessoal que compra. Ó, ele vai chegar super seco, é assim mesmo. Então quando chegar, molha ele bem. Às vezes até antes de colocar antes de colocar, empoçando ali no vaso. Porque ele precisa, é como se você tivesse que ativar ele. Ativar ele, exatamente isso. Né? Dar um restart nele. Então, e aí a outra coisa que a gente pensou, né, nesse modelo seria uma opção para plantas que elas crescem mais rentes no tutor, né? Então, por exemplo, a Monstera dúbia, né? Essa ideia aqui surgiu porque o Arnaldo me deu uma muda de Monstera dúbia. E aí eu queria tutorar ela e no tutor, né, cilíndrico eu ficava olhando, mas não vai grudar, ou se grudar vai ficar, né, um tantão ali exposto, não fica tão... Porque a dúbia é isso, as raizinhas da Monstera dúbia, elas são minúsculas geralmente, não são coisas muito grandes. Ela fica ali naquela região do tronco da árvore e automaticamente ela faz isso, né? Ela vai em leque, assim, ela vai em leque. Então é isso, quando ela grudou a raiz aqui, automaticamente a folha, ela é ótima, porque a própria monstera vai tampar todinho tudo, vai ter uma planta acontecendo precisamente uma coisa que você começa a estar grudada em quê? Você não vai nem conseguir ver, porque ela vai tampando tudo. Nossa, é tão louco, porque parece que até a própria planta sabe que a estrutura é diferente e ela gosta mais daquela situação. Eles vão manipular 100% aqui e vou deixar que eles apliquem o estilo deles de cultivo aqui, desde a retirada desse vaso antigo até a aplicação no vaso novo. A gente vai tirar literalmente essa planta do vaso, do substrato, a gente vai dar uma boa limpada. Mas isso é uma coisa que a gente faz, porque a gente tem essa prática já, né? Essa vivência. É o estilo deles, hein, gente? É o nosso gente? estilo, né? A gente, quando compra uma planta nova, quando recebe uma planta, a gente sempre tem esse hábito de tirar a planta do vaso e instalar o tutor nele antes de replantar. Porque aí a gente gosta de ver qual a altura do vaso que a gente vai colocar a planta. Às vezes a planta tem mais raiz, menos raiz, né? Precisa ser um vaso mais fundo. Então a gente gosta de ir sentindo isso. Aqui, como a gente vai replantar, vai mudar de vaso, é isso que eu podia falar. A gente vai... Eu tô tirando tudo porque para a gente instalar esse método que a gente vai fazer, eu acho mais prático e seguro. Porque aí você consegue ver a raiz, ver quantas raízes são, como é o estado das raízes, estão saudáveis. Mas não é regra, se você vê que não precisa fazer isso, você também não precisa. Você pode trazer a planta, só fixar o tutor direto no substrato. Uma observação que eu vejo é que, tipo assim, às vezes, se você não tiver um manuseio bem prático com isso, você pode danificar alguma raiz nesse processo de instalação. E quando você faz isso, você consegue acompanhar. Você sabe exatamente onde você está mexendo. Então torna, na minha concepção, fica mais saudável para isso é uma coisa que a gente sempre fala para todo mundo, né? Ó, quando for instalar, vai com uma pazinha, dá uma puxada, vê se tem raiz ali no lugar, para você não machucar, né? Machucar o menos de raiz possível, né? E, inevitavelmente você acaba pegando uma ou outra. Fazer uma medida X. Normalmente o que a gente gosta de fazer, a gente coloca no vaso e vê, a gente vai precisar. Ó, já certinho, esse vaso tá perfeito, ó. Né? Acho que esse bobeiro a gente pode até cortar uns 5 centímetros ali, ó, e aí a gente empurra um pouco o cano pra cima. Acho que pra estrutura tá bom. Você acha que vai dar? Tá bom? Tá perfeitinho. Quanto mais estrutura, melhor, né?
Isso é uma das coisas também que a gente fala pro pessoal, né? Nesse modelo novo em específico, a gente sempre... Posso só lembrar? A gente deixa uma base, né? Que seria para a base de fixação no substrato. E a gente deixa sempre uma folga, né? Então, você vai colocar num vaso um pouco mais raso, né? Um vaso menos profundo. Você pode muito bem. Você só empurra um pouquinho, né? O cano. A gente deixa uma folga aqui para não aparecer depois. Então, você pode dar uma folguinha, corta aqui esse pedaço que sobra. Exatamente para você conseguir customizar um pouco mais para você ali nas suas condições, né? Do que você precisa. Nesse caso, a da gente sua vai flor. manter essa aqui. Você pode tirar se quiser. Tem umas raízes aéreas aí que eu resolvi desenvolver um pouco, mas... Mas você nem fazer um corte dela? Um air layering. Eu pensei... supostamente poderia fazer um corte, mas resolvi não fazer. Sim, Mas pra ela capturar também nutriente, como o cutucuense aqui, ó. eu tô com esse... Com essa técnica numa mostrada em casa também. É bom pra gente realizar corte, né? Não, é ótimo, porque a planta ela sente muito menos. Nossa. Você replanta e às vezes Você ela nem nem- sente. Ela já nasce, o corte já vem enraizado, né? Exatamente. O pessoal na horticultura faz isso com árvore Sim. até, né? O Sim. pessoal coloca aquele saco plástico mesmo, É, deixa meses ó a lá, porquia. e só corta. Nossa, tá bem enraizadinho. Tá? Eu nem... Mas poderia fazer uma brincadeira, podia cortar ele e a gente torar só essa parte. Não. Não, Não, ele tá lindo assim. Vamos deixar ele crescer grandão aí. mas eu vou tirar um pouco desse, tem que tirar um pouco do excesso desse musgo. Fica à vontade. É seu estilo hoje. Fly não coloca o estilo Olha- dele. Olha a observação, como que a raiz gruda bem no musgo, tá vendo? ó? Você o tem até musgo- dificuldade pra É. tirar. Não, você viu que tirando da fibra de coco foi facinho, nem tava muito, nem tava grudada, né, na fibra de coco. E no musgo, ó, ela totalmente abraça o musgo. Sim. Isso que acontece no tutor. Sim, é muito legal. Às vezes quando a gente vai fazer manutenção dos tutores que são nossos, às vezes a gente realmente vai e tira a planta do tutor, né? A gente quer aumentar, quer mudar alguma coisa. E aí você vai olhando, essa raiz aqui, vou puxar ela não vem. Caramba, o que aconteceu? Sim. E aí quando você vê, ela já tá lá no substrato, ela desceu Pelo tutor. e começou a enraizar no vaso. Já é raiz. É super lindo quando você vê isso acontecendo, porque a planta realmente você vê que ela tá saudável, né? Que é o... Tem gente que veio fazer isso, gente, eu não consigo fazer isso aqui. Eu vou fazer isso numa prática, assim. A questão não é que você não pode ter medo. Quanto mais medo você tiver de danificar a raiz ou de quebrar a planta, vai acontecer. Você vai quebrar e vai danificar. Você tem que ter, assim, fazer sem medo. Gente, eu tô suando frio aqui com o que ele tá fazendo, brincadeira. Vou matar minha planta. O lance aqui é exatamente deixar a galera colocar um pouco do seu estilo. Agora já foi. Sim. Ficar literalmente assim. Acho que ele Deixa eu vai ver ficar mais pra baixo. Pra gente ver a virado medida. pra cá, assim, ó. A medida. Ó, então a gente viu que a raiz, ó, a gente viu. Deixa eu ver, amigo, acho que estava certo. A gente pode cortar um pouquinho. Cortar um pouquinho, né? Tá muito em cima. Aí a ó. gente vai, né, no nosso jeito de tirar, a gente vai sentindo, né? Então, se o vaso é mais fundo, a gente coloca a planta um Porque pouquinho mais pra geralmente cima, um esse, pouco mais esse é o pra nível, baixo. o nível que vai até o substrato, né? Sim. Então a gente deixa ele nesse nível. Corta uns 5 centímetros assim, já, aí ele já... No caso. Não, acho que é só isso aqui, amigo, é só esse Só esse É só esse rebabo. restinho. Tá. Né? Então, aí a gente já consegue fazer esses ajustezinhos mais finos. Pra garantir que você também, né? Agora foi, O certinho. tutor vai ficar bem firme, a planta vai ficar bonita, né? Que também é um... Aí você faz essa medida e vê a parte da planta que vai ficar no substrato, que é a parte das onde estão as raízes, né? Ó, esse nível certinho. Aí a gente tira. A gente, às vezes, quando a gente tá trabalhando em dois, que é mais fácil, né? A gente até coloca um ou outro araminho só pra falar, é a partir daqui que a gente vai prender. Só reforçando aqui, gente, que eles estão fazendo isso, aplicando a planta no tutor dessa forma, porque era um reinvase, um replantio. Se você já tiver um vaso pronto e só precisar encaixar o tutor, o processo é como se fosse o tutor tradicional. Sim. Aí, com isso a gente já tem uma
uma noção de como que a gente vai prender a planta, né? A gente só vai. Ó, essa parte vai toda dentro do substrato, as raízes e essa parte que estrutura o tutor, vai tudo dentro. Vai chegar até pegar um pouquinho pra Isso, cima, é, né? mais ou menos aqui. Tá. Aí agora a gente vai só prendendo ela. Why you keeping me waiting? All I want. Quando a planta tá, né, você vai instalar o tutor, ela já tem algumas raízes aéreas que estão ali. A gente sempre tenta colocá-las ali pra dentro, porque a planta vai sentir e falar, nossa, agora tá legal. Tô num ambiente bacana. Eu acho que eu vou colocar esse aqui. Então eles estão aproveitando as raízes aéreas já que já existem e meio que encaixando dentro do esfagno. Olha lá, gente, vocês vão levar esse serviço aí pro rolê das pessoas também, de repente, hein? Ah, não, a gente já tem. A gente Já faz tem cliente? Sim, a Que gente vocês já- fazem em loco? Sim, já, a gente As vai- instalações? Sim, quem tiver dificuldade, achar que é difícil de fazer, tem medo de fazer. É a primeira experiência. Desde que morar em São Paulo é só mandar mensagem pra gente que a gente consegue atender. Olha lá, galera, tem Cara, serviço agregado também, não é só o produto, hein? A gente tem Isso é novo. Tem uns clientes que às vezes eles têm plantas que o tutor que a gente faz não cabe, né? São plantas realmente muito grandes. E aí ele fala, gente, vem aqui, faz aqui em casa que a gente faz um modelo personalizado para você, um tamanho personalizado, a gente acaba fazendo essas coisinhas. Pode colocar um pouco de Vou colocar um pouquinho de substrato. Mostra como é que Ah, show de bola. Aí a ideia é sempre Muito rápido. isso. A gente gosta de colocar sempre ele um pouquinho pro canto, que a gente acha que fica mais legal. Também fica, né, a planta fica dentro do espaço do vaso, então você não tem que se preocupar com o que vai estar na frente, né? Você acaba que organizando ela ali só naquele espaço que você já colocou ela. E também ajuda a dar uma estruturada, né? Ela fica mais firme. Entende? So long. Why you keeping me waiting? All I want. E aí o processo é como se você estivesse realmente fazendo um reinvase. Não é só, vai lá colocando substrato. É Um coisa que- revase com a fixação anterior da planta já no tutor. é uma coisa que é muito mais fácil se você tá em dois pra fazer, mas se você tá em uma pessoa só também funciona. Faço isso semanalmente com as minhas, praticamente. E faço sozinho, super funciona. E é exatamente isso, reforçando, não é regra, gente, fazer É. tudo isso que a gente tá fazendo. Só quando já tá no vaso, bonitinho, já fez todo o processo de plantio, né, de transplante ali. Você só precisa de um tutor, é só ter um cuidadinho na hora de instalar ali para não machucar muito as raízes e não precisa de tirar. A gente faz isso porque nesse caso a gente tinha que replantar a planta. E aquilo que é vida real, né? A gente às vezes nas redes sociais a gente vê, né, só a parte boa, só a parte que tá bonita. Quem vê rolê não vê. Não viu? Então. Mas, né, a gente falou agora, evita deixar o tutor secar. A gente mesmo, tem semanas que que a semana tá corrida, quando a gente Matei uma vai planta ver. do Diego outro dia, você acredita? O que é? Matei uma planta do Diego. Matou? Tem uma planta minha que tá com ele. Deixou lá em casa uma planta. Ah. Morreu como? Esqueci de molhar. Esqueceu de... Ah, secou! Não, mas choveu, mas o sol uns dias atrás castigou, hein? Não, tô brincando, não tá Castigou. literalmente Ela morto. não morreu, mas ela perdeu várias folhas que ela deu uma secadinha. Ó, acho que dá pra complementar depois com chips. A gente pode- E aí eu acho que dá, certinho. Uma coisa que a gente fala também é colocar Coloca um a parte pouquinho de de substrato drói. atrás pra ajudar a firmar, né? Pra ficar bem retinho, né? E aí, Angulação do tutor. e aí com isso você também consegue ajustar bem, né? O tutor a gente faz de um jeito que ele seja... Ele tem a menor interferência possível na planta, né? Que ele vai estruturar ela, mas não vai ocupar espaço, né? O pessoal, principalmente em apartamento, né? Não tem um espaço enorme pra Olá. colocar. E aí, Show, hein? tá pronto o bebê. Aí a gente, né, planta, faz alguns ajustes, a gente vê, isso aqui, essa planta, esse lado aqui ficou meio torto. Você tem um pulverizador aqui? Um borrifador? Tem um pretinho com lá, água? aqui, ó.
Qual? Espretinho. Esse aqui, esse aqui. Isso, é. Tá cheio? Você sente que tá cheio? Não? Tá pouco, eu acho. Enche lá. E aí depois que você instala, a gente sempre recomenda, né? Dar uma água? boa umedecida na planta. Pode. Dá uma boa Lembrando que umedecida. as regras no substrato continuam do mesmo jeito. Nesse caso que é padrão, é só tomar um pouquinho de cuidado na hora que for molhar para não encharcar. Porque aqui vai precisar de água também. Sim, é muito importante manter o tutor sempre úmido, porque o que a gente sempre tá tentando fazer, né, em qualquer parte do nosso cultivo é mimetizar a natureza, né? Eu imagino que com esse plástico perdure muito mais, né? A umidade, provavelmente. Sim, é bem mais fácil a manutenção. Porque o contato do plástico com o esfagno segura mais. Então, também é um jeito que a gente teve de poupar um pouquinho de água, né? Um recurso que está bem difícil pra gente. Então, a gente tem que A sempre ideia ter de ser um plástico transparente, só como ideia aqui, às vezes é interessante, porque as pessoas gostam de ver as raízes aéreas, né? O modelo que a ou gente tem, transparentes. lá o que foi que a gente queria que funcionou, ele é transparente. Só que a questão é que o plástico que a gente achou que era meio que não era um material muito bacana, mas nessa quesito de ver a raiz é interessante mesmo. Não tem desse preto com Transparente? transparente. É. Não, a gente ainda não Por achou, enquanto pelo não achou. menos. Né? Porque quando eu encontrei esse material e eu vi que ele tinha a resistência necessária que a gente queria, e quando eu descobri que ele era feito de material reciclado, já foi uma coisa assim que eu falei, é isso que a gente precisa. Né? Então, vamos trabalhar nesse modelo que tem um pouquinho mais, uma abordagem um pouquinho mais sustentável. E enquanto isso a gente procura outras fontes, outros fornecedores, outros produtos para desenvolver aí a linha. Mas a gente ficou muito apaixonado com a ideia de ser uma coisa que você não vai simplesmente pegar mais recursos, extrair mais recursos. Então, é uma coisa que a gente tenta, que a gente preza bastante, né? Acho que o rolê das plantas ensina muita gente disso, né? De entender a natureza, de respeitar ela, né? Então isso está envolvido em muitas outras coisas, né? Não é só você gostar da planta, tem toda uma cadeia produtiva ali atrás, né? Que a gente tem que respeitar o ritmo natural das coisas também. E sempre que replanta, dá um bom banho. Porque a gente faz. as raízes vão ficar... Ele ganha abundância. E, gente, olha o que vai acontecer agora. Automaticamente essa planta vai passar por um processo de Adaptação. ela vai sofrer um pouquinho, né? Até ela vai entender que ela tirou o substrato que ela estava, ela perceber que foi colocado em outro espaço. Manipulou raiz e Isso. tal. Aí pode perder uma folha ou duas, é normal, é natural, isso Sim. acontece. Não. Até ela engatar e entender que agora esse é o novo lar dela. Não pode ter tanto medo, né? Às vezes o pessoal fica muito com medo, né? Principalmente o pessoal mais novo que tá chegando ainda, de nossa, perdi uma folha, isso é um problema? Não, é a natureza, é o ciclo de vida da planta também, né? Nenhuma planta fica com todas as folhas para sempre, isso não vai acontecer. Então, E até as raízes, a galera tá aprendendo agora que as raízes também desenvolvem, tem o tempo de duração, morre, aí nasce nova. sim. Ou seja, as raízes envelhecem também, né? A planta que é epífita, ela se alimenta pelas raízes aéreas, né? Sim, tem plantas. E aí quando você no tutório, por exemplo, ela vai absorver muito menos Sim. do que quando você... Porque automaticamente ela consegue se alimentar melhor. Você vai no meio do mato, você vê filodendros que você nem vê de onde ele veio. Ele realmente já está todo ali em cima da árvore, né? E está totalmente apoiado, ele está totalmente epífita, né? Então, Você Você tem tem que um ir vendo assim. limão lime ali, ó, que tipo, tá falando com o Diego, ele tá, olha, ele tá no vasinho minúsculo. Mostra lá. Um vasinho minúsculo e ele se jogou inteiro. Essa planta é uma planta de tutor, ela é pra ser tutorada, mas olha como é que tá incrível, olha. Linda, né? Ó, ele não tá se alimentando só daquelas raízes que estão dentro do substrato, Exato. então ó, ele tá, ó, tá vindo daqui também, ó, a quantidade de raiz. Exato. Tudo que eu borrifo aqui, com fertilizante ou com água só, ele vai se alimentando. Por isso, num vasinho tão minúsculo, a gente tem esse resultado maravilhoso aqui.
Porque se ele tivesse que... O tamanho da planta, o tamanho do vaso. Não, as plantas tá se alimentando só daquilo lá. Não, olha, tá aqui, ó. As raízes, ela se alimenta dessas raízes. Quando você dá toda essa atenção melhor para as raízes, a planta vai ter um desenvolvimento melhor. E muito dessas plantas, né, que a gente cultiva, essas plantas que funcionam com o nosso produto, eu gosto sempre de ter a filosofia de vaso pequeno. Ela Sim. gosta de ficar apertadinha. Porque aí você também consegue controlar muito mais. Você não tem o risco de regar demais. E a epífita se tem perder isso, né? Na rega, produzir raiz. Então, E a epífita tem exatamente isso. Ela começa... Gente, já acontece de cigóias, por exemplo, que a estrutura que ele foi plantada, chega um momento que ela não existe mais e ela continua viva ali, porque aquelas raízes grudaram na árvore. Sim. E ela está se alimentando só daquela situação. sim, totalmente independente ali, né? Não tem mais a sustentação no substrato, no solo. No primeiro E ela estágio vai. da planta é muito importante, é claro, que é o primeiro momento dela que está lançando as raízes no primeiro substrato, mas depois que ela começa a lançar raiz aérea, a planta ela começa a ter uma certa independência. Sim, é isso que a gente tenta simular com o nosso tutor, né? Fazer com que a planta vá entendendo o desenvolvimento dela, né? Vai entendendo que ela tá amadurecendo, né? Então, que ela consegue fazer coisas que ela não conseguiria fazer. Consegue colocar folhas maiores. Com todo respeito, vamos ver a diferença do tutor. Esse tutor, gente, é um tutor de fibra de coco, né? Funciona, amigo? As raízes têm uma certa dificuldade para Quantas grudar. raízes grudaram nesse tutor? Pouquíssimas. Tá vendo? Elas têm uma certa dificuldade para grudar. Porque o que a gente tem que pensar é que, né, essas plantas vão crescer onde na natureza? Não na casca da árvore, né? Você encosta ali, né? Vai numa árvorezinha, encosta ali no casco, na casqueira, você vai ver. É macio, é fresquinho, você sente uma umidadezinha, né? Então, a gente tem que estar sempre procurando isso. Se a gente quer ter plantas bonitas, vistosas e com desenvolvimento, né, bom, que nem na natureza, você tem que tentar trazer a natureza o mais próximo possível, né? Logicamente, a gente não consegue, a gente não pode ter uma árvore para cada um dos nossos. Já que a gente tá aqui, ó, esse aqui foi o primeiro tutor que a gente fez. Ó, você consegue ver a raiz, ó. Raiz entrando. Esse aqui é berço SP, gente. Esse é exatamente o nosso primeiro modelo de tutor que a gente apresentou, que a gente trouxe pra você. Um sistema de Auto-irrigação. Isso. Olha o tamanho, olha a folha como era, pequena, com a ajuda do tutor, tamanho da folha. Porque o tutor simula o ambiente natural que ela vive na natureza. E é isso tudo que a gente quer, né? Que elas querem também. Sobre plantas que a gente aconselha. Essa Tritosperma. Rafidófora, É, esperma. isso. Se você colocar um tutor nela, ela vai super bem. Mas não necessariamente ela precisa, tá vendo? Ela não tá tutorada. E ela tá com folhas. E ela tá com folhas enormes. E as raízes dela estão perfeitas, tá saudáveis. Não necessariamente vocês precisam. Olha pro teto também. A galera que consulta a gente pedindo tutor pra jiboia. Jiboia, gente, não necessariamente precisa. Se você quiser colocar um tutor na jiboia, você coloca, ela vai embora. Crescer, vai se Só que, tá desenvolver. vendo? Não necessariamente precisa de tutor para se desenvolver. Então tem algumas espécies, não é regra de que toda epífita precisa de estar tutorada para sobreviver. Não é porque é uma arace, não é porque é um filodendro ou uma rafidófora, qualquer coisa assim que você automaticamente vai precisar disso. Então, gente, tá aqui. Esse é o nosso novo tutor. Qualquer dúvida, vocês podem conversar com a gente a qualquer momento lá no nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp. Na bio do Instagram tem um link lá que você clicar, já vai direcionar vocês pro catálogo. Na verdade, a gente não atualizou ainda o catálogo e esse tutor ainda não tá lá no catálogo, mas a gente já vai atualizar. Vai atualizar. Mas é só chamar lá naquele link, clicar e vai direcionar vocês pro nosso catálogo, que é no WhatsApp, e aí automaticamente já começa a conversar com a gente por lá. Ou pode começar lá no direct também. Sim. Então a gente queria agradecer muito aí, pessoal que tá vendo. A gente queria agradecer muito, Fly. Eu que por agradeço. trazer a gente Fizeram uma aqui, puta por servição dar pra essa mim. Oportunidade da gente Na faixa. divulgar. Então, muito obrigado aí, todo mundo. Valeu, galera. Valeu, gente. Até a próxima.